Olá, amigos da Bariri Rádio Clube. Eu vou conversar com a vice-prefeita eleita para 2013 e 2016, Del Marino. Boa tarde, Del, tudo bem? Boa tarde a todos e a todos. Tudo muito bem, graças a Deus, companheiro. Del, nós queremos agradecer, primeiramente, por nos receberem em sua casa para falar com a população de Bariri. Passadas as eleições, conversarmos com vice-prefeita eleita pelo PT aqui em Bariri. É uma vitória, uma conquista. Essa vice-prefeitura pelo PT em Bariri, com certeza, com uma mulher. É a primeira vez que eu me dirijo à população depois das eleições. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos a confiança depositada em nós. É um avanço, é a primeira vez que nós vamos poder realmente trazer as políticas que interessam à população. Porque a partir do momento que você é representante de uma população, o que você tem que pôr em primeiro lugar é o interesse e o atendimento das necessidades deste município, dessa população que está carecendo em vários setores. Então, a felicidade que mora dentro do nosso peito pela confiança depositada é muito grande. Então, agradeço a cada um que depositou voto e continuo afirmando, já estou trabalhando, me movimentando, mesmo antes da posse, para que as coisas ocorram da maneira que precisam ocorrer. A mulher junta a sensibilidade ao seu trabalho. A gente não pode desvincular o coração, o olhar, com amor para tudo. Então, agradeço e vamos ao que a gente precisa e pode esclarecer a todos que nos ouvem. Antes de fazermos qualquer comentário sobre a administração, o que você está fazendo, enfim, antes de nós batermos papo, quero deixar bem claro para a população que muitas vezes algumas pessoas ocupam cargos e mudam sua postura, passam a não olhar mais para as pessoas, passam a desconhecer as pessoas. Foi o que não aconteceu com a Del. A Del continua na sua simplicidade, conversando com todo mundo. Isso a gente percebeu que você não mudou, Del. Apesar de ter sido eleita vice-prefeita, você não mudou. Você continuou a mesma pessoa que você era antes de ocupar um cargo. É a minha forma de ser. Eu não tenho por que mudar. Eu sou um funcionário do povo. Me orgulho de ter sido eleita como um funcionário desse povo, mas eu sou, em primeiro lugar, povo. Não haveria por que mudar. Não há motivo para isso. Del, você tem acompanhado o trabalho de transição, você não tem acompanhado? Como é que está essa situação de transição? Olha, a transição está na mão. Eu não estou acompanhando muito de perto, porque a gente está trabalhando com critérios técnicos, então é uma pessoa que faz a nossa parte jurídica, que tem acompanhado. Os dados ainda não estão todos na nossa mão, as coisas são morosas. A gente tem que levar com responsabilidade. Eu realmente não mudei meu perfil. A gente precisa tomar muito cuidado, porque são a vida das famílias dessa cidade. Está sendo conduzida com equilíbrio, está sendo conduzida com equidade. Não estamos aqui para perseguir, estamos aqui para averiguar e ter as informações que precisamos para dar continuidade, o início a um trabalho, o trabalho com que nos comprometemos com esta população. Mas está correndo bem. Você não está acompanhando de perto, mas assim, olhando, lógico, como vice-prefeita e como participante do grupo PT, que na verdade ajudou em muito nessas eleições. Logicamente, a gente se reúne, a gente discute, as questões estão sendo colocadas, só que ainda não está completo o dossiê da transição. Porque o período é até 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro, nós, que representamos um poder constituído, devemos respeitar também o poder constituído. Então, quem está à frente, na verdade, da transição, por ter os princípios técnicos, é o doutor Evandro Demétrio, e que está fazendo o seu trabalho com muita competência. O modelo que nós estamos seguindo na transição é obter as informações necessárias em cada aspecto dessa administração, que termina não para fofoca. Nós queremos os dados para realizar o trabalho com competência. E a primeira fase, essa de ter tudo na mão, é a mais delicada. Del, nós percebemos antes das eleições que existia, entre aspas, uma disputa pelo apoio do PT. Você acha que o PT foi
primordial na conquista dessas eleições, junto com o PMDB, na eleição de 2012? Eu acho que as urnas, os números, a diferença de votos brancos e nulos, deixam isso muito claro. O PT foi a decisão, porque o PT é um partido que vem governando este país, melhorando os índices da qualidade de vida desse povo. Hoje você vê os índices de emprego com carteira assinada, o valor do salário mínimo, tudo isso colaborou. O povo hoje conhece mais a cara do PT. E isso é a expectativa, porque cada um de nós, cidadãos, quer um país respeitável e uma vida digna, simples, mas digna. E isso está sendo mostrado pelo governo Dilma, que faz as correções quando devem ser feitas e que vem elevando o nível de vida deste país. Então fomos à decisão realmente, tanto que foi o PT que elegeu os 2 vereadores que entraram da nossa coligação. É a nossa legenda. Agora, essa parceria PT-PMDB tende a ser cada vez maior. Porque o PMDB também tem nomes muito bons, pessoas muito comprometidas com o social. Acredito que em Bariri fomos à decisão pelos números, não é uma questão de intuir, é uma questão de observar a planilha que nós tivemos ao encerrar a eleição, fomos à decisão. Foi uma eleição difícil? Olha, nós trabalhamos, foi difícil. Você sempre que combate uma máquina instituída sofre muito, porque você não tem poder econômico. Você tem ideias, pessoas comprometidas, muita vontade de transformar as coisas, mas você não tem meios. Nós não tínhamos meios e o povo observou isso e talvez até por isso nós tenhamos tido um pouco mais de simpatia. Nós não tínhamos meios financeiros sequer para carros correrem a cidade com o som ligado, tanto quanto o nosso adversário. Agora, a expectativa, o que a gente sentia, eu acho que isso eu senti, os candidatos a vereador, o meu prefeito, o que nós sentíamos é que a insatisfação era tamanha que o que se buscava era o que nós oferecíamos. A proposta de mudar, de transformar para melhor essa nossa Bariri. Falando nessa questão de mudar, de transformar, você acredita que vai ser uma administração fácil, média, difícil? Como você analisa? Como você prevê? Lógico que é uma expectativa. Olha, como eu te disse, eu ainda não tenho o dossiê da transição completo na mão. Tenho apenas algumas informações. Mas nenhuma administração é fácil porque os problemas são muitos. Quem administra com responsabilidade não acha um trabalho fácil. Nós vamos influir na vida e no futuro das pessoas. Agora, as soluções existem, elas requerem o que estamos fazendo, nos dedicando a trabalhar, buscando soluções, buscando os contatos, buscando o aprendizado. Do dia da eleição para cá, eu já fiz mais de uma viagem para pedir emendas que estão aprovadas para que iniciemos o ano. Porque os primeiros 6 meses ficam muito imobilizados. Mas, no segundo semestre, nós teremos grandes novidades já em Bariri, novidades que vão transformar isso. E, para isso, a gente começou, uma semana depois, eu já estava viajando, procurando, participando de workshops para aprender mais, porque eu me sinto imbuída, motivada para buscar tudo que eu ainda preciso buscar para servir melhor. Este final de semana haverá um grande encontro com ministros, com figuras da direção estadual. Estamos seguindo para lá, vamos nos encontrar com eles, vamos levar a nossa cidade, as nossas necessidades, porque eu acho que o meu papel, Fernando, é esse. Você esteve já buscando recursos, buscando conhecimentos, enfim, você terminou a eleição, acabou, estamos eleitos, agora vamos aguardar para 1º de janeiro assumirmos a prefeitura. Você não ficou fazendo isso? De forma nenhuma, porque para que alguma coisa chegue em 2013, principalmente de Brasília, ela tem que constar no orçamento de 2012. Então, no momento em que eu soube do resultado final, da última urna, eu já comecei a me comunicar com essas grandes figuras da República
comunicando a eles via celular sobre a vitória em Bariri, sobre a vitória do nosso grupo. E uma semana depois, precisei descansar uns dias, reorganizar a minha vida familiar. Uma semana depois, estávamos eu e o meu marido, que me acompanha em todos os momentos, me apoiando, me incentivando. Estávamos nos reunindo com os companheiros da direção, com os nossos deputados federais, pedindo projetos, verbas para projetos que são muito relevantes, que mudam a história dessa cidade por gerações. Porque uma administração não pode, nunca deve ser imediatista. Você não pode pensar numa administração olhando para daqui a 10 anos. Você precisa pensar numa administração olhando para o futuro do seu filho, do seu neto, para o que vai acontecer daqui a 20 anos. A visão de uma administração tem que ser de futuro, de médio e longo prazo. E a nossa disposição é trabalho, trabalho e trabalho, graças a Deus. Del, você como vice-prefeita, antes nós tivemos uma oportunidade de bater um papo antes das eleições, você dizia que, sendo eleita, você seria uma pessoa atuante. Continua com esse pensamento? Continuo. O meu prefeito está me apoiando. Eu pretendo atuar. Fico no meu cargo de vice-prefeita, mas eu quero ter uma atuação muito forte na ação social dessa cidade, trabalhar junto aquilo que mais me toca, as famílias, as crianças, as carências. Meu trabalho de vice-prefeita pode ser desempenhado em conjunto com uma ação efetiva dentro da ação social desta cidade. Del, você disse que você tem um encontro agora nesse final de semana, inclusive com a presidente Dilma. Isso, estarão as maiores autoridades. Novamente encontrarei o companheiro Lula, que é um homem ao qual eu respeito por ele ter mudado a história do Brasil, ter provado que você que me ouve, se exercer a sua inteligência e o seu direito cidadão, você pode mudar o mundo, você transforma a realidade. Foi o que nós vimos nestes últimos anos de Brasil. Estarei com ele, estarei com as principais lideranças, com os deputados federais, com ministros, que são muito importantes. Nós podemos agir através dos gabinetes, com emendas parlamentares, mas nós também temos acesso aos ministérios que têm pacotes para a agricultura, para a saúde, para a cultura. Estarei me reunindo com eles, representando a nossa cidade. Fui convidada. Irá também um dos nossos vereadores eleitos, que também fará parte. Teremos diversas salas temáticas para discutir, trocar ideias, planejar ações. É uma característica do PT o trabalho conjunto, o crescer junto. Eu acho que isso pode ser uma novidade na administração de Bariri, porque nós nunca tivemos um cargo no campo majoritário. Então, essa marca de caminharmos juntos, aprendermos juntos, é muito grande. Temos muita gente boa. Então, estou me dirigindo para lá. Depois trago a vocês, se vocês tiverem interesse, notícias de tudo que se disse efetivamente dentro dessa reunião. A senhora presidente, a senhora ministra das Relações Institucionais, que é uma pessoa-chave, todos estarão presentes, todos os eleitos do estado de São Paulo estarão presentes. Que é para trabalharmos os nossos prefeitos, vice-prefeitos como eu, os nossos vereadores, estreantes ou não, porque é na troca de informação e experiência que a gente se fortalece. É por isso que uma administração que tem o PT é sucesso. Del, você tem algum pedido específico para ser feito para a presidente Dilma? Lógico que o apoio, por ser do PT, isso é inevitável, né? Vai ser pedido, isso a gente sabe que o apoio para tudo você vai pedir, mas existe algum pedido específico que vai ser feito à presidente? Meu querido, há dentro do nosso grupo uma expectativa muito grande para que se faça Bariri crescer. As carências são diversas. Você olha, alguma coisa sobre saúde eu já pedi. Eu tenho ideias que a gente não pode falar como uma pessoa constituída, ainda não sem posse, de uma forma irresponsável. Mas o que eu pretendo ver em Bariri é descongelar o desenvolvimento dessa cidade. Eu quero conversar com a presidente sobre a nossa necessidade de habitação.
Eu quero conversar com ela sobre a geração de emprego nesta cidade, sobre o cuidado com a nossa juventude, que é fundamental. É isso que eu digo, administrar olhando o futuro quer dizer como nós vamos fazer para que o nosso jovem esteja capacitado para combater nesse mercado de trabalho difícil que as próximas gerações vão enfrentar. O que nós vamos fazer com as questões de violência que estão crescendo em nossa cidade? São todas questões pautadas e que na sala de trabalho certo, no momento exato, a gente coloca e a presidente sabe onde Bariri fica. E a presidente sabe que ela tem uma companheira de longa data aqui. Então, o trâmite das nossas necessidades como baririenses será mais fácil. Serão projetos e mais projetos. Porque você disse que eu não mudei nem um pouquinho, Fernando. Eu gosto de trabalho. Eu quero que ao final desses 4 anos, o povo olhe e fale, poxa, a Adel fez o máximo que ela pôde, a Adel se dedicou. Porque trabalhar é uma obrigação e uma alegria que a gente tem quando a gente ama o que faz. Del, inclusive você citou que você vai se encontrar com os ministros, com a presidente Dilma, e que se nós tivermos interesse, que você fará a divulgação depois. Estamos deixando no ar que nós temos interesse e que cobraremos, inclusive, essa conversa, o que foi conversado e o que foi dito, porque a população merece o melhor, com certeza. Exatamente, e a gente prometeu participação, transparência. E eu sou uma pessoa cumpridora da minha palavra, porque eu assim fui educada. Então, eu estou à disposição dos meios de comunicação de toda a população, porque eu vim para servir ao povo de Bariri. Del, Bariri, na sua avaliação, tem muito que mudar? Bariri tem muito que melhorar. Nós precisamos mudar uma coisa, por exemplo. A gente tem que colocar o interesse do coletivo acima de qualquer outro interesse. Eu acho que em Bariri, às vezes eu observo que tudo se passa de uma forma muito politiquesca. Não é política, é politicaria, boataria. E a gente precisa assumir a responsabilidade de ser um município grande. Bariri era conhecida como a milionária do Vale. A gente me ouvindo agora que se lembra dessa fase. Nós podemos retomar esse caminho de grandeza. Então, a mudança passa pela autoestima deste povo. Eu acredito que a autoestima de Bariri ficou baixa por muitos anos. Precisamos mudar o comportamento diante da política. Eu convoco cada cidadão a participar dos conselhos, a vir conversar com a gente, a trazer as suas carências. Porque só em contato direto com o povo a gente pode governar bem para esse povo. Temos a técnica, mas precisamos da voz do povo ativa e participante a todo momento. Del, com relação a diretorias, cargos em comissão, você tem acompanhado, você tem participado da escolha, como é que está essa situação? Fernando, o nosso critério para montar a nossa equipe, por isso ainda não foi divulgada, mais uma vez estamos demorando a nos manifestar, mas pelo cuidado de fazer o melhor. O nosso critério é técnico. Cargo comissionado, cargo de confiança, é um nome. E segundo a lei rege o cargo de confiança. Cargo de confiança é de uma administração para outra, se muda. É legislação, não é nenhuma vontade pessoal. Nós não pretendemos perseguir, como falei em Palanque, não haverá perseguição a ninguém. A pessoa é eficiente e essencial ao nosso quadro. Não interessa o grupo político, interessa o interesse da população, o atendimento das necessidades. Portanto, aqueles que são comprometidos com o trabalho eficiente e não politiqueiro, podem ficar descansados. A nossa equipe está sendo constituída não por critério partidário, gente. Nós queremos eficiência e comprometimento com as reais necessidades. Comprometimento com a expectativa que nós temos de ver essa cidade florescer, crescer, ver o seu povo atendido, não ver ninguém sofrendo em filas de postos de saúde, não ver a pessoa pagando aluguéis exorbitantes, melhorar o nível salarial desse povo. As necessidades são muitas, o trabalho é grande.
mas a vontade que temos no coração, os nossos companheiros que podem nos trazer as informações, as verbas, a nossa força de união para caminhar também é muito grande. E por isso nós seremos um governo que dará certo. O prefeito Rafael, em Jaú, fez algo inédito na região com relação a esses cargos, que é um teste, de certa forma, um teste técnico. Como é que você avalia isso? Eu estive no lançamento, eu sou muito amiga de Rafael, é um companheiro do qual eu me orgulho. Eu estive no lançamento da equipe de transição dele. Por ser um município maior, tiveram que compor uma equipe muito grande. O critério técnico é o critério que eu considero correto para uma administração. Não adianta a pessoa ser popular, ter muitas amizades, se ela não tiver o mínimo de técnica para representar esse município e buscar as soluções necessárias para os tantos problemas que vamos enfrentar. Nós temos na região Bauru, com o prefeito Rodrigo, do PMDB, a vice Estela, do PT. Jaú, nós temos o prefeito do PT, o vice me falha a memória de qual partido que é agora. Bariri, nós temos PMDB como prefeito, PT como vice. Nós vimos que Bauru cresceu muito. Você acredita que Bariri também irá crescer neste mesmo nível ou equiparado, sendo PT e PMDB, já que nós temos PT e PMDB na presidência, no governo federal? Acredito, Fernando, acredito porque eu sei das linhas de convênios, eu sei de muita coisa que já poderia ter chegado e não chegou. E não é só toda a cidade que está sendo administrada com democracia, com participação e com as principais lideranças políticas, com o poder deste país, tem crescido. O nosso objetivo é esse. Não será, os números mostrarão à população, ao final desses 4 anos, o quanto a gente já poderia ter crescido. A companheira Estela trouxe mais de 2 bilhões para Bauru. E a nossa caminhada é parecida. Os companheiros, por isso que estou indo a esse encontro agora. Neste primeiro ano, ainda não obtivemos grandes coisas, porque a data da eleição e a data do fechamento dos trabalhos, do orçamento para 2013, são muito próximas. Agora, o Bariri vai ver que a sua vice-prefeita estará todo o tempo no caminho buscando. E quero que você, cidadão, traga a nós, via conselhos, via conversas pessoais, via participação nas nossas sessões de Câmara, utilize a nossa energia de trabalho, nos traga as reivindicações. Porque o caminho de levar as reivindicações de Bariri até Brasília, até os ministérios, os deputados, as pessoas que têm as chaves para resolver os nossos problemas, esse caminho nós faremos com muita alegria e dedicação, Fernando. Percebo que você está imbuída realmente de buscar recursos para Bariri, fazer com que a cidade cresça. Você, antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui para que as pessoas possam ouvir, você estava falando que Bariri precisa crescer, inclusive na parte de empregos, porque nós precisamos ter um salário melhor. Não que Bariri não tenha emprego, mas precisamos ter uma melhora de salário. O objetivo número 1, emergencial, quando o PT iniciou o governo nesse país, o emergencial passou pelo Bolsa Família. Vocês se lembram que algumas pessoas muito criticaram, mas elas não têm talvez o conhecimento de que, por exemplo, no Nordeste, o Bolsa Família acabou gerando pessoas com trabalhos manuais, acabou gerando o mínimo de dignidade. Essa é emergencial. Hoje, depois nós aumentamos os empregos com carteira assinada em milhares e milhares e milhares. Que isso a imprensa divulgou amplamente. Hoje o objetivo, uma das metas agora do governo Dilma, é melhorar o nível do salário. Porque os nossos salários ainda são insuficientes para que uma família viva bem. E a política está para servir e fazer as pessoas viverem bem. Del, falando um pouquinho de governo federal, nós não podemos deixar de te perguntar. Mensalão, como é que você avaliou a questão do mensalão? Fernando, em primeiro lugar, eu vejo, e qualquer historiador pode confirmar isso para você,
que esse problema de lobbies dentro dos grupos é um problema que vem da origem da democracia. A gente vai se remeter à Roma Antiga. Agora, o Mensalão mostra ao povo que o PT é um partido que corrige até os seus, apesar de que, contra esses condenados, não se apresentou uma prova concreta. Você pegando e analisando, foram condenações baseadas em depoimentos e não em provas. Houve distorções, mas mesmo assim é positivo no sentido de deixarmos claro que se houver um erro, o governo do PT corrige, como um pai e uma mãe. Se o teu filho erra, o teu papel é corrigir e não acobertar. E você acredita então que apesar de tudo, o PT agiu certo? Creio que agiu certo, porque onde nesse país se viu a Polícia Federal trabalhar tanto? Qual brasileiro que viu, da minha idade, da minha faixa etária, nunca se viu a Polícia Federal trabalhando, o crime do colarinho branco sendo punido? Neste país só se punia coisa pequena, coisa feita por pessoa que não tinha condição de ter bons advogados. O PT vem e mostra, não, nós somos todos iguais diante da lei. Nós temos uma Constituição e temos que cumpri-la. Então, é doloroso perceber que por um trabalho midiático, depoimento de pessoas descredibilizadas até, condenadas pela justiça, porque as condenações do companheiro José Dirceu, por exemplo, e do Genuíno, foram baseadas somente em declarações do Jefferson. E havia aí uma animosidade até pessoal por causa do problema do impeachment do Collor. Porque a história não é composta de um dia. Agora, nós não interferimos, acatamos a lei, que é o nosso papel de cidadão, e temos que coibir todo e qualquer desvio, seja ele praticado por um membro do PT, seja ele praticado por um membro de qualquer outro partido. Porque o que temos que cobrar do poder público é correção. Del, Lula, você acredita que Lula saia candidato a governador do estado de São Paulo? O estado de São Paulo é um estado estratégico. Nós temos Lula e temos outros nomes fortes para o estado de São Paulo. Eu acredito que é muito importante a conquista do nosso governo de estado, e Lula é um líder nacional, aliás, hoje ele é uma figura mundial. Porque o ICMS, a carga tributária de São Paulo, imposta, os pedágios, são problemas que não estão sendo bem atendidos pelo governo que está aí. Um governo que a nossa polícia está sucateada, a nossa educação como Estado está sucateada. Então nós temos que objetivar uma mudança. Lula é um nome forte, é um homem comprometido com o povo. Agora, essa discussão de quem são os candidatos, como é um partido democrático, nós só vamos ter certeza lá na frente. Eu acho um bom nome, mas temos outros, gente. Quem você, vamos dizer assim, se pudesse palpitar, se pudesse falar, quem você indicaria para governador também? Isso, lógico, partindo de suposições, né? Porque nós temos o alto escalão do PT. Olha, a democracia interna existe. Ano que vem faremos o PED, que é a eleição interna do nosso partido. Os nossos filiados, membros filiados, irão votar em quem escolherão. Eu tenho nomes que eu admiro muito dentro do PT. Por exemplo, o Eduardo Suplicy, para mim, é uma pessoa inquestionável. Lula veio como um enviado para esse país. A história dele fala por si só. Então, temos outros nomes que nesse encontro eu vou me atualizar até mais, me aprofundar mais nessa questão, sentir como estão as outras lideranças de outras cidades, porque a decisão do PT é coletiva, não é uma decisão única. Agora, eu digo para você que dentro do PT, o Eduardo Suplicy é um nome grande, o Padilha, o nosso atual ministro da Saúde, que eu não sei se seria estratégico, não sei a estratégia que está na cabeça da Nacional, mas é um outro nome forte. Então, as pessoas são várias. Vamos à democracia, vamos fazer o melhor. Lula, gente, quando que o Brasil teve ProUni? Del, você acredita que Bariri ganhou
tendo hoje uma vice do PT assumindo como vice-prefeito? Eu acredito que sim, Fernando, porque normalmente os vice-prefeitos não são atuantes, não têm um histórico político. Eu aceitei a tarefa por ter um histórico político e por acreditar que com dedicação e esse histórico político eu posso ser muito relevante na história não só dessa administração. Eu quero que marcas positivas fiquem deste governo que nós vamos iniciar. Eu não tenho preguiça, Fernando. Você foi uma pessoa que sempre foi ouvida, inclusive antes das eleições. Hoje, você, vamos dizer assim, é a maior representante do PT dentro de Bariri, por ser a vice-prefeita eleita. Você espera continuar sendo ouvida dentro do PT para que Bariri cresça? Lógico, eu tenho o meu grupo dentro do meu partido. Ano que vem estou saindo com uma chapa concorrendo a cargos de direção aqui dentro do município de Bariri. E há um profundo respeito entre nós, companheiros. Não sou eu a única líder, graças a Deus. Porque a pluralidade é a riqueza do PT. Agora, continuo atuando, me reunindo com os companheiros, já fizemos várias reuniões depois da eleição. Porque é um processo histórico longo. Então, eu acredito no PT. E acredito no PT por ver a eficácia de seus governos. Em Bauru, no Brasil, em todas as cidades que você passa, mesmo numa cidade caótica como é São Paulo, que a capital é caótica, Marta deixou uma marca inesquecível, reurbanizando, elevando a cultura, tratando dos uniformes das crianças, da criação dos céus, ocupando as crianças. Então, a marca da governança do PT é sempre positiva, porque ela passa por ouvir o povo, ela passa pelo respeito ao companheiro. É por isso que eu sou PT. Del, nós queremos agradecer sua participação, as suas informações. Deixamos os microfones à sua disposição para suas considerações finais. Minha gente de Bariri, obrigada. Eu continuo dizendo a você, estou aqui à disposição, estou aqui para buscar o que precisamos. Porque eu, além de vice-prefeita, sou uma moradora de Bariri. Sou uma mãe, sou uma mulher, uma cidadã, que trabalharei todos os dias do ano, como todo e qualquer trabalhador deste país, para que tudo que foi prometido seja cumprido. Contem com Delmarino, contem com um governo transparente e peço a vocês, participem, venham com a gente para a mudança que esta cidade merece e vai construir. Eu estive conversando com a vice-prefeita eleita pelo PT, Delmarino, Fernando César, para o Jornal da Clube.